E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast Em Frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui conosco para mais uma jornada de entendimento bíblico, para mais assuntos importantes para você, nosso amigo cristão, não cristão, que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha aqui no nosso podcast. Meu amigo, dá aquele like pra nós aí, tá? Comenta embaixo nos comentários aí o que você tá achando, o que você tem de sugestão pra nós, que nós estaremos com certeza respondendo você, tá ok? Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso podcast. Olha, hoje eu tenho o prazer imenso de receber aqui, né, uma pessoa que na verdade está sempre aqui conosco, né, Aline? É verdade, hoje eu só tô do outro lado. Ela só tá do outro lado das câmeras, né? A Aline, que é a esposa do David, os nossos parceiros aqui, fundadores do podcast Em Frente, né? É a nossa parceria aqui para levar conteúdo bíblico e teológico para você aqui do podcast Em Frente. Bom, Aline, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, agora de um jeito diferente, né? Isso. Sempre estava do outro lado, mas estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite também. Com certeza. Gente, a Aline é publicitária, tá? E nós vamos falar de um assunto muito importante, muitíssimo importante, que eu tenho certeza que você tem dúvidas a respeito disso, né? Ou talvez você tenha o que contribuir a respeito disso, tem os comentários aí embaixo para você participar com a gente aqui do Em Frente. Nós vamos falar sobre o cristão e a tecnologia, o cristão e as redes sociais, né? Algumas opiniões, a experiência da Aline em relação a esse assunto que eu tenho certeza que vai agregar muito nas nossas vidas, né, Aline? Isso mesmo. Bom, antes eu tenho que falar para vocês dos nossos amigos da Fixar Parafusos e Ferramentas, tá? Nosso parceiraço aqui do podcast Em Frente. Se você está precisando de parafusos, ferramentas, máquinas, porcas, arruelas, você encontra ali no Alterosa, bem na linha de trem do Alterosa, aqui em Betim, a Fixar Parafusos com bom atendimento para você, é claro, aquele precinho especial, tá ok? Tem o QR Code, tem o link aqui embaixo para você clicar e acessar o pessoal lá da Fixar Parafusos e Ferramentas, tá ok? Bom, bora, Aline. A gente sempre, quando traz convidados aqui, né, apesar de que você é da casa, mas a gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre você, sobre a sua história, né, de como você conheceu a Cristo e tudo mais. Tá bom. Eu cresci num lar cristão. Meus pais sempre muito comunicativos, sempre ativos na igreja, dirigindo os cultos. Então, assim, tive esse privilégio, eu falo que é um privilégio de crescer num lar evangélico, que foi o que me deu a base para seguir firme, e até hoje, graças a Deus, não tive nenhum processo, assim, nessa jornada de desviar dos caminhos do Senhor, porque às vezes é comum também que aconteça, a gente tem aquela fase de procurar entender outras coisas, querer experimentar coisas novas, mas graças a Deus o Senhor sempre me manteve na igreja. Mas sempre gostei muito dessa parte de comunicação, e tem algumas peculiaridades que eu acho que vale ressaltar aqui. De gostar de falar no microfone quando era pequena. Já participei de programa de rádio com 6 anos de idade. As irmãs da igreja tinham um programa infantil, então eu ia. Então eu sempre gostei muito de me comunicar. E eu procurava, dentro da igreja mesmo, encontrar os recursos que eu pudesse ajudar nesse sentido. Então, eu já fui a pessoa que fez o jornalzinho da igreja, que lançou lá, a Igreja Comunica. Estava sempre envolvida nas atividades, procurando ajudar de alguma forma. Então, assim, hoje, mais imersa nas redes sociais também, eu tenho uma jornada aí da parte da comunicação. Então, na minha juventude, eu decidi fazer publicidade e propaganda. Na época eu fiquei em dúvida se era jornalismo ou se era publicidade. Entrei no curso assim, um pouco dividida. Certo. Mas quando eu conheci o universo da publicidade, que é um pouco mais criativo e divertido que o jornalismo, que exige assim, aquela seriedade, aquela coisa de você estar mais formal, eu optei pela publicidade. E certo. Aí foi assim, eu falo que foi uma escolha muito feliz mesmo, porque a publicidade permite com que a gente trabalhe em várias áreas, né? Sim. Atue em várias áreas. E eu atuei em várias áreas desde então. Então, comecei fazendo estágio em centros culturais, depois eu consegui atuar na área de marketing de uma loja de instrumentos musicais, onde foi a minha primeira experiência. Passei por outras empresas. E aí, no período da pandemia, estava num momento novo, tinha recém-casado, estava procurando uma forma de empreender. E eu já tinha alguns clientes, inclusive a igreja foi o primeiro lugar onde eu executei, assim, a profissão de social media, que a gente fala muito hoje, que é de gerenciar uma rede social. Certo. E aí eu já fazia esse trabalho na igreja, então procurei outras pessoas que queriam esse mesmo trabalho
E fiquei em casa trabalhando por 3 anos só com foco em rede social, atendendo clientes, pequenos negócios, pequenos empreendedores, através das redes sociais, ajudando eles a gerenciarem a rede social deles. Foi um processo assim, de muito aprendizado, de muitas experiências. Teve um episódio assim, que eu perdi as contas dos meus clientes. Fui hackeada. Nossa, e aí teve um processo assim de crise, que eu tive que entrar em contato com os clientes, conversar, explicar, reestruturar, começar tudo do zero. Nossa. Mas assim, apesar de ter sido difícil na época, foi muito enriquecedor. Eu sempre falo que a gente sempre aprende, Sim, né, com as lições certeza. da vida. Com certeza. E agora, no ano de 2023, eu já estava sentindo um certo direcionamento mesmo, falava com o David, eu tô sentindo que é para me ficar mais offline, não é para focar tanto em rede social esse ano, não sei o que Deus tá querendo, Deus tá me tocando meu coração nesse sentido. E aí eu tive a oportunidade de atuar num grupo de concessionárias. Hoje eu tô atuando num grupo de concessionárias no setor de marketing, que é um outro lugar também que Deus tem me permitido, assim, aprender bastante, conhecer coisas novas e experimentar uma outra área, assim, da minha carreira que também tinha ficado um pouco para trás na época da pandemia. Tamo aí. Bacana demais, bacana demais. Bom, conhecemos um pouco da Aline. E a Aline, cada dia que passa, né, talvez o setor da tecnologia, né, e o setor das redes sociais sejam um dos setores que mais avançam, que mais tem novidades, né? Novas tecnologias sempre surgem, né? Como que o cristão, ou a gente poderia talvez até colocar isso num campo maior, como aquelas pessoas que procuram, às vezes a pessoa é cristão evangélico ou católico ou de qualquer religião que for, mas ela tem princípios, né? Princípios e valores corretos. Como que essa pessoa deve aderir a essas novas tecnologias? A primeira coisa que eu penso é não resistir. Sim. É muito comum, diante de uma informação nova, de uma ferramenta nova, uma rede social nova, um aplicativo novo, a gente cria resistência porque é desconhecido pra gente, é da nossa tendência a ser resistente. Eu lembro que quando surgiu o marketing digital, meu marido falava comigo, nossa, você tá sabendo disso? E eu, da área do marketing, fui resistente, não queria afundar naquele assunto porque tinha medo do que eu poderia encontrar ou de ser uma coisa que não fosse de fato confiável, que fosse um risco. Só que à medida que a gente se permite conhecer, entender sobre o assunto, acho que esse é o primeiro passo. A gente primeiro precisa entender do que se trata e conhecer para dominar. Sim. Dominar a tecnologia, dominar a rede social, dominar a ferramenta. Por mais que você não vai ser um usuário ativo, porque tem gente hoje que não é um adepto de rede social, por exemplo. Sim. Gente que escolhe se abster mesmo. Da rede social. Não é um problema. Se a pessoa optou por aquilo, não é um problema. Ela não é obrigada a estar lá porque todo mundo está lá. Sim. Né? Mas entender como funciona, dominar, eu acho que é essencial. Porque até para lidar, por exemplo, com um filho adolescente que está emergindo nesse mundo, você não conhece nada, então você não tem nem como argumentar com ele sobre o que ele deve ou não consumir lá dentro. E no meio dos jovens adolescentes é quase impossível. Exato. Né? O jovem adolescente é quase impossível que ele não esteja interagindo com qualquer rede social. É verdade. Né? Eles já nasceram, né? Os novos adolescentes agora, eles já nasceram já com a tecnologia. Não, minha filha, gente, de 1 ano e 7 meses, eu tenho que brigar com ela pra ela... E eu não deixo, tá? Eu não sou aquele pai que ela fez uma pirraça, eu jogo um celular na mão dela pra ela. Eu não faço, né? Assim, nem a minha esposa, Gisele, não faz isso. Mas parece que já nasce, assim. Já nasce. Com a intenção, né? É engraçado porque a nossa geração, a gente tem mais ou menos a mesma idade, provavelmente foi a última geração que viveu antes da internet. Sim, sim. Então, assim, a gente ainda teve uma infância muito na rua, a gente brincava muito, interagia muito socialmente com os vizinhos, com os parentes. E a galera que nasceu a partir dos anos 2000, 96, 2000, já é uma galera que já nasceu com a internet, com YouTube, com o telefone na mão, os pais já usavam muito a internet, então é muito mais difícil de você controlar e até fazer com que aquela pessoa evite, né? Então, assim, o que você precisa saber? Você precisa dominar, entender como funciona para saber ali qual que vai ser o limite que você vai impor, o que você vai permitir, o que você não vai permitir. Então, o ideal é que, por mais que as pessoas não, no atual cenário, né? Por mais que as pessoas não queiram se envolver muito com as redes sociais ou com as tecnologias que surgem, o ideal é que elas entendam pelo menos um pouco. Exato. Até porque chega um certo ponto
que fica inevitável. Sim. Por exemplo, hoje a gente não sai mais de casa sem usar o Waze, por exemplo, né? Sim. Antigamente as pessoas tinham que quebrar a cabeça para chegar num lugar onde elas não imaginavam que seria. Perguntando. Então, assim, tem coisas que já tá no nosso dia a dia, a gente nem percebe e é tecnologia. Sim. Então, falar assim que você não é totalmente adepto, daqui a um tempo vai ficar praticamente impossível de dizer. Então, a gente precisa pelo menos entender e saber ali qual que é o universo, como funciona aquilo para você impor seus limites e também conseguir argumentar com quem tá trazendo aquela ferramenta ou até mesmo conseguir controlar. E como isso vai influenciar na sua vida, no seu dia a dia. Como que a gente vai controlar uma coisa que a gente desconhece, né? Certo. É um inimigo invisível, praticamente, né? Certo. Então, é importante que as pessoas, elas... Eu gosto muito de falar que a gente precisa ter, assim, menos resistência, sabe? Procurar saber como funciona, saber conversar com quem usa, saber quais são os benefícios, para depois criar um julgamento sobre aquela plataforma, aquele recurso. E hoje em dia eu vejo que as pessoas, não, essa tecnologia nova, TikTok é do capeta, não vou entrar, né? A gente às vezes tem uma tendência, é natural nosso de resistir, de rejeitar. Mas às vezes, por exemplo, o TikTok é uma rede social que é muito julgada por causa das dancinhas, fala que tem, né, muita exposição lá do corpo, de fato. Se você filtrar só esse tipo de conteúdo, você vai achar muito disso. Mas é uma rede social, não sei se você sabe, que foi criada para ser educativa. Sim. A intenção do TikTok era ser educativa, era levar cursos, levar conhecimento de forma mais densa para as pessoas de um jeito mais fácil. Sim. Né? Então, assim, lá também tem muita coisa educativa. Sim. Então, a gente precisa saber, até para controlar e usar ou dominar ou até rejeitar, né? Certo. Ô Aline, é algo que foi muito comentado no campo da política, né, a respeito de que as redes sociais é terra de qualquer um, né? Ou a rede social não é terra de ninguém. Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Quais são, por exemplo, os problemas que uma pessoa pode encontrar se ela tiver essa mentalidade de que na rede social eu posso fazer qualquer coisa e eu não vou ter consequência nenhuma. Entendi. Que ela pode usar sem filtro, tipo assim, né? Exatamente, usar sem filtro, eu vou falar qualquer coisa, eu vou xingar aqui, né? Entendeu? Esse tipo de coisa. As pessoas pensarem que a rede social é terra de ninguém mesmo. É um campo que ela vai poder fazer qualquer coisa lá e não vai ter consequência a respeito disso. Tá, existem já hoje leis que asseguram. Então, tem muito caso de hater, né? Às vezes você tem um criador de conteúdo que sofre ataque de alguém através de palavras, através de ameaça. Às vezes as pessoas elas se escondem atrás de um perfil fake para tentar reduzir o dano, né? E existem hoje leis cibernéticas sobre isso. Sim, então, assim, não são... Dependendo do nível de comentário que você fizer, de acusação que você fizer, você pode ser levado à justiça para comprovar aquilo que você está falando ali. Sim. Então, a gente precisa ter esse certo cuidado, essa certa cautela, mas eu penso que acho que o pior dano é pessoal mesmo. Eu sinto que às vezes a gente vai para a rede social para expor coisas que às vezes a gente não teria coragem de falar cara a cara, sabe? Certo. Acontece muito isso. Eu já vi muito famoso falando assim, olha, as pessoas me xingam, elas me insultam na rede social e aquela mesma pessoa, quando me vê, fala que é meu fã, que me admira, que é uma foto minha. Sim. Então, existe ali também uma certa questão de crise de identidade, não sei como que a gente pode dizer, se é um distúrbio, eu não tenho conhecimento psicológico para falar disso, mas eu acredito que pode ser um lugar que você pode usar ali para tirar o seu filtro, mas mentalmente vai fazer muito mal, né? A rede social, ela tem esse lado negativo que é muita questão da nossa mentalidade mesmo, nossa saúde mental. Sim. Então, eu não gosto de defender essa coisa de que é terra de ninguém, que você pode falar o que você quiser, até porque se você falar o que você quiser, você tem que estar pronto para provar, né? Porque hoje já existem leis cibernéticas, então se você estiver fazendo, por exemplo, um ataque contra alguém, você precisa comprovar. Sim. E outra porque você está ali semeando contenda e ódio, que não é uma coisa que a Bíblia nos orienta. Exatamente. Muito pelo contrário. A gente tem que buscar viver em paz, como diz Paulo, né? Com todos. Então a gente está ali alimentando ainda um pecado, né? Sim. Alimentando ódio, alimentando contenda, que é um lugar, até, Renan, que é interessante da gente falar, porque às vezes os cristãos muito se posicionam na rede social com a desculpa de que eu estou defendendo o evangelho, é por isso que eu vou insultar essa pessoa. Mas, na verdade, você só está usando o evangelho como uma muleta
para você falar mal de alguém ou insultar alguém. Sim. Né? E não tem nada a ver com o que Cristo nos ensina de fato. Sim. Então, existe essa questão também mais pessoal, que eu acho que é muito mais danosa, a gente ter cuidado com as nossas palavras, sejam elas presenciais ou virtuais, porque elas têm o mesmo peso, né? A palavra tem poder. E nós arcamos pelas consequências. Então, assim, se a gente semeia ódio, se a gente semeia maldade na vida de alguém, com certeza a gente vai colher os frutos disso em algum momento. Sem contar que a gente não está cumprindo os princípios bíblicos, né? Que é do amor, que é da caridade, que é de manter, de procurar ter paz com todos. E aí tem muito eu acho que cristão pode cair muito nessa armadilha. Eu mesmo, por exemplo, já quis me posicionar porque aconteceu uma polêmica com certa pessoa e aí, às vezes você quer se posicionar para defender e acaba insultando uma outra pessoa e acaba indo lá no perfil de outra pessoa e colocando um comentário que às vezes vai ferir o coração daquela pessoa, às vezes é desnecessário, às vezes a gente não conhece todo o contexto. Às vezes não deveria ser feito na rede social. Exato. Às vezes o que nos leva a nos posicionar na rede social é o medo de falar cara a cara. Exato. Né? Eu vou falar lá porque é mais fácil. Eu vou falar lá porque eu tenho coragem lá, tem um monte de gente falando mal, eu vou juntar com a galera, sabe? Vou juntar com o pessoal que tá falando. No meu comentário ali vai ser só mais um. Sim. Sabe? A gente não pensa no efeito que aquilo vai causar na pessoa que tá lendo, às vezes, né? Então, isso é muito complicado. A gente precisa procurar mesmo vigiar, não só no âmbito do cristão, mas em todas as situações. Até porque, de fato, é um lugar que a liberdade eu vejo como um benefício também. Sim. Hoje a gente pode levar para a internet assuntos que são interessantes que pouca gente falava no passado. Hoje a gente pode pregar o evangelho, a gente pode mostrar nosso estilo de vida como cristão e influenciar outras pessoas. Sim. Que bom que a gente tem essa liberdade de fazer isso. Né? Eu tô com um texto bíblico aqui na cabeça e eu acho que ele faz muito sentido para isso. Porque também no âmbito da política, você ouviu muitas falas nos últimos tempos a respeito de reduzir a liberdade nas redes sociais. Né? Só que eu acho interessante a gente pensar dessa maneira, né? Gálatas mesmo, Paulo vai falar em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele tá, claro que naquele texto ali ele tá falando a respeito da lei, a respeito dos Gálatas que estavam voltando a cumprir os rudimentos antigos da lei de Moisés que se encerraram em Cristo. Se perderam. Ok? Mas ele fala ali a respeito de não transformarmos a nossa liberdade em libertinagem. É verdade. Percebe? Faz muito sentido isso. Então, assim, por um lado você vê pessoas tentando acabar com a liberdade e isso é horrível. Né? Eu acho que a gente precisa ser livre. É verdade. A gente precisa ter liberdade. Mas, por outro lado, nós não podemos abusar dessa liberdade. Acho que isso resume bem o que a gente falou aqui. Não é? Porque a liberdade seria você poder falar o que você pensa através das redes sociais, o que você defende, o que você acredita, né? Certo. A libertinagem é quando você começa a ferir o outro para defender a sua causa. Você começa a ofender, você começa a declarar aquilo como... quando você fala que a sua verdade é exclusiva e única, às vezes você só tem um ponto de vista, né? Não parou para perceber o ponto de vista ou a versão do fato da outra pessoa. Sim. É muito comum você ver, por exemplo, um corte que pega uma fala de um pastor, por exemplo, durante o culto e que ignora todo o outro contexto que às vezes dá um outro sentido para aquela frase e é distorcido. E aí as pessoas caem na alma da pessoa, né? Exatamente. Por causa daquele trechinho ali que foi distorcido, foi retirado. O que a gente não pensa, às vezes, na intenção da pessoa que fez isso, né? Porque, às vezes, eu, de fato, posso ter me expressado mal. Às vezes, a gente tá sujeito a errar, né? Sim. Mas e a pessoa que foi lá e pensou, assim, nossa... Vou pegar isso aqui. Vou pegar esse pedacinho aqui, ó, porque isso aqui vai acabar com a imagem dele. Se eu pegar só esse trechinho aqui, ele tá lascado. Ou então, a ideia de surfar na onda, né? Vou pegar esse trechinho aqui, vou jogar aqui no meu canal, né? Pra polemizar. E vou ganhar likes, né? Tem muita gente que usa polêmica pra ganhar like, pra ganhar engajamento, que é uma outra questão também. E a gente tem que parar e pensar. Mas até que ponto isso
não interfere na minha atitude, na minha conduta como cristão? Será que isso influencia? Sim. Será que o que eu estou fazendo condiz? Então, assim, a internet às vezes parece ser um lugar que você pode fazer tudo e às vezes a gente esquece dos nossos princípios lá também, né? Sim, é verdade. Em favor de um conteúdo, em favor de uma opinião política, em favor de uma opinião, de uma visão teológica, e aí a gente acaba distorcendo ali aquela ferramenta que seria tão boa para comunicar, né? Sim. E acaba levando isso para um outro sentido. Certo. Aline, a gente está falando de novidades, né? A gente está falando de que a tecnologia, cada dia mais, ela avança, né? E talvez uma das últimas coisas que aconteceram no universo da tecnologia é a inteligência artificial. É o que tem se falado muito hoje, né? A respeito da inteligência artificial. E aí eu queria trazer esse assunto, essa ferramenta para o meio cristão. E eu vou te falar, eu uso, tá? Você já usa o GPT, né? Eu uso o chat GPT, foi o David que me influenciou. Mas eu sou um usuário consciente, né? Eu sou um usuário consciente. Eu já ouvi pessoas, por exemplo, dizer que utilizaram o chat GPT para montar uma pregação. É verdade. Percebe? Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, gente. Pode deixar sua opinião aí nos comentários também, né? Essa é a minha opinião. Eu acho errado. Eu acho errado um pregador utilizar o chat GPT para montar uma pregação. Por exemplo, eu já utilizei o chat GPT porque eu estava com um texto em mente, só que não lembrava a referência, por exemplo. Aí você buscou lá. Aí eu fui lá, aonde está tal. Aí ele me mostrou, sei lá, 2 Pedro 2:5. Né? Eu tô, né, uma referência que me veio aqui na cabeça agora. Então pronto, eu utilizei para isso. Mas daí montar uma pregação, penso eu, que você perde tudo na hora de montar uma pregação, né? Penso eu que você perde tudo, porque o pregador ele precisa ter ali o seu momento de oração, ele precisa ouvir a Deus, a espiritualidade da pregação vai toda embora, né? Você tem talvez uma pregação rebuscada, porque se você digitar lá, eu quero uma pregação sobre amor, o chat GPT monta uma pregação para você sobre amor. Aí fala assim, ficou muito pobre, você poderia explicar mais? Ele vai lá e explica mais, né? Então, assim, é uma facilidade? Mas até que ponto a gente deve avançar em relação... Até que ponto o cristão deve avançar em relação às inteligências artificiais? E também você pode explicar um pouquinho sobre o que é isso. Tá. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia que busca imitar a inteligência humana, né? Então, é um recurso que hoje a gente tem muito através do chat GPT, mas eu penso que ele é só ali a pontinha do iceberg, porque é um estudo que está sendo feito ali para que daqui a pouco a gente tenha uma série de outras novas tecnologias que são baseadas a partir de inteligência artificial. Sim. Então, hoje, se você pedir lá num chat... por exemplo, existem outros sites, né, de inteligência artificial. Cria uma imagem realista para mim de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Ele vai conseguir criar aquilo ali com as orientações que você der. Esse é um tipo de inteligência artificial. Outro que a gente tem usado bastante é o GPT, que nos ajuda a criar linhas de raciocínio, nos ajuda com respostas que às vezes seriam mais complexas se você fosse buscar fazer uma pesquisa, porque ele já vai lá, faz toda a pesquisa para você de tudo que já foi estudado, já foi registrado e concentra aquilo ali com uma rapidez que é inacreditável. Ele responde na hora. Exatamente. Então, assim, é uma ferramenta que é até um pouco assustadora. Você conversa como se fosse uma pessoa. Lá no meu trabalho, a gente fala que é o nosso funcionário Gepeto. Então, a gente fala, a gente tem um terceiro funcionário aqui. Então, a gente... E é outro fator interessante. A gente educa ele para que ele desenvolva uma inteligência com base nas informações que a gente vai dando. Então, todas as informações que você vai dando ali pro GPT, ele vai criando uma inteligência. Então, ele sabe ali, por exemplo, onde eu trabalho, que a gente é uma concessionária, que a gente faz pautas para conteúdo de redes sociais de concessionária. Sim. Então, à medida que eu vou alimentando as informações, ele vai me dando respostas mais específicas e mais aperfeiçoadas mesmo em relação ao meu trabalho. E aí, quando eu falo com ele o estilo de linguagem que eu gosto, ele começa a entender e começa a me dar mais respostas já com esse estilo de linguagem, sem que eu fique pedindo, sabe? Sim. É incrível, mas é perigoso. Pegando esse exemplo que você deu aí, então assim, você não pode delegar a inteligência artificial
algo que precisa ser feito por você. Exatamente. A inteligência artificial, ela é muito genérica e ela tem falhas. Ela ainda está sendo estudada, ela ainda está sendo aperfeiçoada. Então, nem tudo que você encontrar ali vai ser de fato verdade. Sim. Inclusive, o GPT mesmo, ele fala que ele tem informações, acho que agora atualizou, mas ele tinha informações até o ano de 2021, de tudo que já foi registrado no ano de 2021. E agora ele está atualizando com as novas pesquisas, novas informações que vão surgindo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, como que seria uma pregação? Como o GPT poderia me ajudar de forma saudável mesmo a montar minha pregação? Nossa, eu tenho buscado do Senhor, a palavra está ardendo no meu coração, mas eu não sei como que eu vou estruturar essa pregação. O tema vai ser amor ao próximo. Eu gostaria de incentivar os irmãos a fazer isso, eu vou usar o versículo tal, o versículo tal, o versículo tal. E aí você entrega para ele todas essas informações e fala assim, olha, como que eu posso falar da melhor maneira possível num período de 30 minutos? Sim. Esse conteúdo que eu estou te dando aqui. E aí ele vai estruturar para você. Então ali o GPT não foi o criador da sua pregação. Ele aperfeiçoou, estruturou, te ajudou de forma objetiva, porque às vezes se você fosse fazer isso sozinho, você quebraria a cabeça por muito mais tempo. Sim. Mas a essência daquilo ali tá no seu coração, tá na sua mente. E é o que muitos profissionais de tecnologia hoje falam, né? Que a gente vai conseguir mudar e até modificar várias profissões. Mas tudo aquilo que está relacionado à nossa mente, ao intelecto humano, à criatividade, jamais poderá ser feito pela inteligência artificial. E esse é o perigo. Eu converso com pessoas que têm muito medo disso. Né? Pensam nos seus filhos, por exemplo. Né? Se as crianças daqui a pouco vão ter a capacidade de pensar, vão ter a capacidade de raciocinar, de desenvolver, né? Ou se elas vão pegar e baixar o aplicativo e simplesmente pegar todas as questões que o professor passa na escola e jogar no GPT. Isso é um fato. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. E nós pais, né? Vocês daqui a pouco vão ser pais também em nome de Jesus. A gente, é uma preocupação minha, eu tenho essa preocupação, né, em dosar, né? A gente precisa pedir a ajuda de Deus e saber dosar. E você tá certo, até porque se a gente for pegar os dados históricos hoje, as crianças estão com muito mais dificuldade de aprendizado. Sim. Porque não tem muito hábito de pegar no caderno, não consegue mais desenvolver uma boa leitura, porque não lê tanto em público, ou lê pouquíssimo, porque tudo faz pesquisa no Google e consegue tudo muito pronto ali. Muito rápido. Então, assim, as crianças precisam de fato estar preparadas, e aí eu volto naquela questão, a gente precisa pelo menos dominar, entender como funciona para dominar. Sim. Porque se a gente não domina a tecnologia, ela vai ter domínio sobre a gente ou sobre quem a gente ama. Sim. E deixar isso acontecer é muito triste, né? Então, até que ponto, por exemplo, você pode educar a Cecília que ela só vai usar o chat GPT quando você estiver próximo. Ou a partir de uma certa idade, ou só depois que ela desenvolver ali toda a ideia dela, e aí ela vai jogar lá só para melhorar, para corrigir o português, talvez, né? Porque senão, de fato, a gente vai criar... Eu acredito que a sociedade vai ser afetada por isso. Porque hoje a gente tem muito menos necessidade de aprender certas coisas. Por exemplo, leituras. Hoje, você manda áudio no WhatsApp, com o celular você faz um monte de coisa que você não pratica tanto a escrita e a leitura. Sim. Você tem um corretor automático. Sim. Então, assim, tem uma série de gente que não sabe mais usar acento. Talvez isso nem vai ser mais utilizado no futuro. Pode ser que a sociedade se adapte também. Sim. Mas a gente ter esse senso crítico para tentar se impor à tecnologia, porque essa questão da inteligência emocional, de ser criativo, de conseguir pensar fora da caixinha, se a gente deixar tudo por conta da inteligência artificial, nós vamos ser seres totalmente parecidos, todos iguais, com o mesmo gosto, com o mesmo estilo musical, com as mesmas referências, porque todo mundo só faz o que o GPT manda. Então, sim, isso é um perigo, né? Tem uns filmes futuristas aí que já mostram isso, né? Exato, tem mesmo, tem. Então, a gente precisa, de fato, se atentar e dominar. Por isso que eu falo, é muito importante. Se você quer... ter controle, domínio próprio sobre a tecnologia, você precisa saber ali qual que é o caminho, você precisa conhecer, entender como funciona. Isso mesmo, pais, peguem a dica aí, viu? Valiosa, né? Pais, professores, né? Peguem a dica aí que ela é valiosa. Aline, antes da gente seguir, vou falar dos nossos amigos da Brigada Betim,
são os mais novos parceiros aqui do podcast Em Frente, né? Já estão há mais de 10 anos aí no ramo da formação de bombeiro civil, socorrista profissional, tá? Você pode clicar no link aí embaixo, tem um QR Code passando aí também, você vai falar diretamente com os consultores aí da Brigada Betim, e eu tenho certeza que você vai tirar esse sonho aí do papel, o sonho de ser aí um herói, né? Legal. Salvar vidas, né? Ajudar a salvar vidas, como isso é importante e necessário. Então, Brigada Betim é um parceiro aqui do podcast Em Frente, a melhor escola de Minas Gerais, você pode ter certeza. Bom, Aline, eu queria entrar um pouco mais no pontos negativos e pontos positivos das redes sociais. E aí a gente poderia falar isso no ambiente cristão, e eu penso que no ambiente empresarial também. Eu queria eu vou pedir até o Dave para colocar depois na descrição aquele vídeo seu, né, do WhatsApp Business. Eu achei sensacional, né? Onde eu trabalho, eu trabalho na Fixar Parafusos, né, o nosso parceiro aqui do Em Frente, e a gente assistindo aquele vídeo seu, a gente aplicou lá na Fixar. Hoje a gente usa o WhatsApp Business e ele realmente é muito mais interessante no ambiente empresarial, né? Que legal. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dos pontos positivos, dos pontos negativos de utilizar as ferramentas disponíveis na rede social, tanto no meio cristão como no meio empresarial. Renan, eu sou meio suspeita porque eu gosto muito de estudar inovação, tecnologia. Então, assim, eu sempre vou defender muito mais os pontos positivos. Sim. Porém, é fato que os negativos são muito mais danosos. Sim. Hoje, com a rede social, você pode, por exemplo, divulgar seu próprio negócio sem custo nenhum, que de maneira orgânica você consegue ali alcançar um certo número de pessoas, sim, né? Sim. E isso até aumentou o enriquecimento do Brasil. Hoje a gente tem uma geração chamada de novos ricos, que são pessoas que ficaram ricas através da rede social, pessoas que não tinham nenhuma condição de enriquecer e são chamados emergentes, né? Sim. Que ficaram ricos por causa da produção de conteúdo. Se fossem pegar o viés tradicional, né? Fazer faculdade. Levaria anos e gerações, né? Então, assim, tem esse benefício. Hoje a gente pode trabalhar através das redes sociais. A pandemia me possibilitou, por exemplo, ficar 3 anos em casa, tranquilamente, trabalhando, prestando serviço. E assim como muitas outras pessoas que eu conheço também, porque tem uma série de profissões ali que a gente pode atuar, né? Dentro desses benefícios. Sim. Você pode ser um profissional de marketing que vai prestar consultoria, você pode ser um social media que vai gerenciar uma rede social, você pode produzir conteúdo e ser um influencer digital, Sim. né? Hoje o Brasil é o 2º país com o maior número de influencers digitais, né? No mundo. Você tem muito mais acesso à informação. Estava lembrando esses dias do quanto a gente conseguiu aprender mais sobre, por exemplo, autismo, Sim. o espectro de autismo, que através das redes sociais, vendo relatos de pessoas que lidam diariamente com os filhos que têm o autismo, e hoje a gente consegue se inteirar muito mais de informação do assunto por causa das pessoas que falam sobre isso na rede social e nos inspiram nesse sentido. Então a gente tem muito acesso à informação, a gente tem médicos falando sobre uma série de coisas que antes a gente deveria pagar uma consulta para ir, e eles estão dando de graça pra gente na rede social, né? Você sente uma dorzinha, você já vai no Google, ó, tô sentindo. Isso é meio perigoso. Isso aí tá errado, gente. Isso é meio perigoso. Mas ainda que a gente faça, né? A gente às vezes cai na tentação. Não é? Mas existe uma série de especialistas que estão ali dando conteúdo, ensinando alguma coisa de forma gratuita pra gente todos os dias. Então, assim, o acesso à informação. A proximidade, né? Porque hoje a gente consegue se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Sim. Eu acho, falando até do ambiente cristão, que é uma ferramenta excelente para missionários. Que eu acho que a gente até falou sobre isso uma vez. O quanto os missionários exploram pouco as redes sociais. Sim. Porque às vezes a gente fica assim naquela questão, mas eu não vou mostrar o que eu estou fazendo, que a Bíblia fala que o que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber, e que às vezes é um pouco de exibição da minha parte. Não, é uma forma de prestar contas mesmo para os seus patrocinadores, para as pessoas que estão investindo no seu ministério, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você pode usar aquilo ali até para conseguir mais pessoas que vão se engajar na obra missionária, como a gente viu no caso daquela moça que você fez a Aimee, que ela chama? Vídeo dela cantando e denunciando a questão do Marajó. Sim. E o quanto isso impactou
para que as pessoas procurassem saber o que de fato está acontecendo naquele lugar, sim. né? E esse é um excelente exemplo do que nós estamos falando, de como a rede social, ela tanto faz você emitir opiniões positivas e negativas, né? Por exemplo, ela tem um momento da canção que ela vai falar a respeito da Amazônia, né? Ela fala Amazônia queima. E muita gente falou que ela tinha se vendido para a política, né? E ela estava defendendo uma... Aí, se você vai estudar um pouquinho sobre ela, a menina é do Pará. Pois é. Ou seja, ela vive lá, né? Então ela está defendendo algo que incomoda Mais ela. uma vez, as pessoas pegando um recorte do que estão vendo e criando sobre aquele recorte uma opinião ou uma interpretação que não condiz de fato com a realidade. Exatamente. Então, assim, existem muitos benefícios, né? A comunicação, ela nos aproxima das pessoas que estão longe. Elas são ótimas para criar boas memórias, manter as nossas memórias ali, compartilhar as nossas alegrias, né? Sim. Mas, por outro lado, ela pode desencadear ansiedade, porque às vezes a gente tá vendo o amigo viajando, curtindo uma viagem e fala, ai meu Deus, quando que vai chegar a minha vez? Eu não tenho dinheiro. Gera comparação. Sim. Às vezes a inveja, porque você tá vendo que alguém tá sobressaindo ali, às vezes numa carreira profissional, por exemplo, e aí você sente que você está estagnado, sem entender muito o contexto, porque às vezes a gente gosta de mostrar também o lado bom da nossa vida. A gente Sim, não com fica, certeza. nem sempre a gente compartilha todos os lados da vida, né? E não acho que esse seja um erro, né? Não acho que a gente tem que sair mostrando por aí tudo, né? Existem lições que a gente pode compartilhar, que a gente gosta de... O que eu aprendi, né? Eu passei por isso e aprendi isso, é bacana. Momentos da vida que são mais difíceis e que às vezes você compartilhando ali, você vai ter mais força, mais motivação para vencer. Porém, cada um tem uma percepção do que acha interessante postar, né? Então, às vezes a gente pega ali aquele recorte da realidade e toma como se deveria ser a minha realidade também. Sim. Isso faz muito mal para a nossa saúde mental, faz muito mal para a nossa forma de consumir, porque a gente fica ansioso, a gente fica desapontado, a gente fica descontente com o que a gente tem, com o que a gente construiu. Sim. Aquela famosa frase, né? Você fica olhando o palco do outro sem ver de fato os bastidores, né? Sim, sim. Então, isso para mim é muito negativo. Existe também a questão das crises familiares, porque, querendo ou não, a gente tá sempre com isso aqui na mão e é viciante. Sim. É viciante. Então, assim, se a gente não se policiar, a gente passa mais tempo no celular do que com as pessoas que a gente ama. Com certeza. Né? E isso acaba gerando crise no relacionamento. Minha esposa teve uma resistência gigante quando eu abri o Instagram, por exemplo. Nós não tínhamos. Ela ainda não tem, né? É verdade. A gente Eu fica, não tinha Gisele. Instagram. Gente, coloca nos comentários aí, Gisele. Faz o seu perfil do Insta. Faz aí, Gisele. Ela vai me bater, gente. Vai nada, minha esposa pode. Ai. Mas realmente, é um medo, né? Isso que você falou é verdade. Dá separação isso aí. Dá, com certeza, dá separação. Dá B.O. Tem essa questão também da própria traição, ser instigada ali por causa de uma relação que você alimenta através da rede social. Sim, é um perigo, a gente tem que ser vigilante quanto a isso, né? É um outro perigo, a questão também da interação social. Eu tenho percebido que os jovens, adolescentes têm mais dificuldade de interagir socialmente porque não sabem mais como começar uma conversa com a pessoa. Sim. Porque ela só sabe interagir por aqui. E aí, realmente. quando precisa, por exemplo, ir para o mercado de trabalho, quando precisa, sei lá, conquistar uma pessoa que ela gosta, se não for pelo celular, ela tá fadada ao fracasso, porque não sabe como fazer, não sabe como puxar um assunto. Então, assim, a gente fica muito mais... Introspectivo. Exato, introspectivo é a palavra. Então, eu vejo isso como um perigo. Por isso a gente tem que policiar bastante, principalmente as crianças, os adolescentes, a gente precisa se atentar, porque se eles passam muito tempo aqui, eles vão pagar esse preço quando precisar interagir socialmente, quando precisar enfrentar o primeiro emprego, né? Sim. E aí muitos deles ficam depressivos porque não conseguem interagir, se trancam, né? E alguns até vão mais fundo e acontece o pior. Então a gente precisa vigiar, ser muito atento nesse sentido. Eu vejo que isso é uma questão que, às vezes, a igreja também precisa estar atenta. Sim. E aí, mais uma vez, não é saindo desse ambiente de tecnologia que eu vou conseguir atingir essas pessoas. Hoje, os jovens ficam muito mais tempo na rede social do que na igreja.
Então, assim, como que eu vou continuar mantendo uma comunicação com o jovem da minha igreja? Sim. Como que eu vou continuar fazendo com que ele tenha interesse pela palavra de Deus se eu não estou usando as ferramentas que ele está usando? Então, a gente precisa dominar esse ambiente também para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as vidas sejam impactadas. Eu tenho testemunhos de pessoas que vieram aqui para a nossa igreja a partir das lives que assistiram. Tem testemunho de, às vezes, a gente colocar uma mensagem lá, às vezes a gente acha que a pessoa não está lendo, e a pessoa ser impactada e mandar um direct e falar assim, olha, eu estou desviado, mas eu quero ir na igreja, porque uma vez eu fiz um post focado nisso. Você que há muito tempo não consegue vir à igreja. Fiz um texto simples, focado nessa pessoa. Eu não sabia quem seria impactado, ou se alguém seria impactado. Sim. E aí, uma pessoa que eu conhecia, sabia que como ela estava, que ela estava precisando voltar para os caminhos do Senhor, e ela retornou falando que ela foi impactada por aquilo, sem saber que era eu que estava lá do outro lado também, né? Então, assim, é uma ferramenta que pode ser edificante. A igreja precisa, de fato, usar mais para evangelizar, para combater aí o mal. Existem tantas lutas que a gente pode abraçar através da rede social, né? Sim. Sim, com certeza. Através da comunicação. Então, a gente precisa, de fato, pesar mesmo. Ver os benefícios, quais são os benefícios delas, os malefícios, a gente precisa vigiar e pedir a Deus que nos dê domínio próprio para que eles não nos vençam, né? Eu acho que o grande caminho, né, para a gente saber como usufruir das redes sociais, da internet, das tecnologias de maneira saudável é o equilíbrio, né, ali. Eu acho que a gente precisa ter equilíbrio. Mas enquanto você estava falando de ferramentas e de igreja, né, que a igreja... Eu me lembro de que numa das nossas conversas, há algum tempo atrás, você comentou a respeito de algumas ferramentas que são utilizadas. Por exemplo, a pessoa está pensando em se suicidar. Ah, é verdade. Você entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Existem alguns projetos, eu vejo que os americanos são bem pioneiros nesse sentido. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um projeto que quando a pessoa buscava lá na internet métodos de como tirar a própria vida, vinha um anúncio pago para ela. E ela achava que ela ia encontrar ali a solução para o que ela tinha buscado. Sim. Só que quando ela clicava no anúncio, ela era impactada por uma mensagem do evangelho e por um número de telefone que era um cristão que estava de plantão que ia dar suporte para que ela não tirasse a própria vida. Olha que bacana. É muito legal esse projeto. Eu não vou lembrar o nome agora. Se eu lembrar, a gente coloca na descrição do vídeo para vocês saberem mais. Mas é uma ferramenta muito poderosa. Com certeza. Né? Que impacta vidas, né? A gente tem aí, por exemplo, Home of Joy, que é um projeto lá da Joyce e do Ivan, lá no Nepal. Sim. Que cuida de meninas lá no Nepal que sofreram abuso, que foram abandonadas pela família. E é um trabalho lindo que a gente consegue acompanhar também através das redes sociais, através das doações via site, né? A gente tem as vaquinhas online, que é aquele grupo que faz lá um site que você consegue ir depositando dinheiro para arrecadar uma certa quantia para bater uma meta para uma obra missionária. Sim, sim. Essa é uma ferramenta que é muito poderosa também. Mas essa do suicídio, de fato, ela é uma coisa que me impactou bastante, que eu penso, nossa, a gente poderia estar fazendo muito mais sobre isso, né? Contra o tráfico infantil, por exemplo, o abuso infantil, o abuso de mulheres. Tudo isso a gente poderia atuar de forma mais ativa se a gente conseguisse dominar essas ferramentas de tráfego pago, de ferramenta de pesquisa. Se uma mulher pesquisa lá que ela precisa de ajuda no Google, por que não poderia aparecer ali um link da igreja, de uma pessoa da igreja para dar um aconselhamento pastoral, Sim. um suporte social para ela, né? Com certeza. Então, a rede social, ela tem esse poder de nos levar dentro de casas que às vezes a gente não conseguiria chegar, né? Então, a gente precisa olhar mais, com mais atenção e criatividade até. Sim. Diria criatividade. A gente tem que pedir a Deus que nos dê criatividade para ter essas estratégias contra o mal. Aí eu fico lembrando daquele versículo, né, que fala a ordem de Jesus, que a gente precisa ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que é a maneira mais fácil de fazer isso, não né? Não é? A gente grava um podcast aqui e se alguém compartilhar, pode chegar em qualquer lugar, né? Então compartilha aí, meu, né? Compartilha aí. É verdade. Para que esse conteúdo nosso que... penso eu que é do bem. E aí você falou uma coisa que eu quero acrescentar aqui, Renan, que às vezes a gente fica também preocupado em impactar grandes multidões.
E aí, se a gente não tem uma certa relevância numérica, a gente fica fadado, tipo, não tá dando certo, não tá funcionando. E não é bem assim. Não. Uma pessoa que foi impactada por um testemunho seu, por uma palavra que você der, a obra do Senhor já está sendo feita ali. O propósito do podcast já está sendo cumprido, por exemplo. Então, não só o podcast, mas como você, que tem, às vezes, uma rede social, às vezes você acha que é pequena. Até o próprio, isso vale para o empreendedor também. Às vezes a gente acha que a gente está falando ali para um grupo muito pequeno de pessoas e não dá a devida atenção ou certo valor que a gente deveria dar. Então, assim, faça para essas pequenas pessoas, porque aí você vai ver o fruto do seu trabalho, né? Não precisa, por exemplo, um negócio local, uma confeiteira de um bairro específico, ela não precisa alcançar o Brasil inteiro. É claro que se ela alcançar, ela vai ter que virar uma influência digital, porque vender salgado ela não vai conseguir mais. Exatamente. Então, assim, pelo menos para colocar o salgado, para vender o salgado, o confeito seu, se você fizer um bom trabalho ali para sua pequena audiência, você já vai ter um resultado financeiro, um retorno sobre aquilo. Então, às vezes a gente fica meio que menosprezando, às vezes assim, a gente é pequeno, a gente tem poucos likes, poucos seguidores, mas isso não precisa ser levado em conta se o seu trabalho, seu propósito está sendo cumprido, né? Sim, com certeza. E isso que você falou é muito interessante, porque talvez até uma dica, né? As pessoas, às vezes, utilizam a rede social com o foco primário nos valores. Nos valores que eu falo na grana que vai financeiros. Entrar. Mas às vezes você focar na informação, por exemplo, né? Eu trabalho numa loja de parafusos, ferramentas. Quanta informação, né, que eu posso transmitir para as pessoas através das redes sociais. E que isso sim, pelo entendimento das pessoas, vai te dar o retorno. Vai me dar o retorno financeiro depois. Exato. Mas a princípio não é o meu objetivo primário. Claro que tem um objetivo financeiro. Uma empresa sempre tem um objetivo financeiro, né? Mas eu posso usar a rede social com mais criatividade. Exato. A gente chama isso de conteúdo de valor, produção de conteúdo de valor. Sim. E é uma tendência, por quê? Se você for fazer uma rede social só com um panfletinho ali, compre da minha mão. Vou fazer super promoção. Uma hora as pessoas ficam saturadas disso. Sim. E você só vai conquistar as pessoas pelo preço. Então, o que você vai ter que fazer? Ter sempre um preço concorrente. Exatamente. E aí, quando você tem um preço muito baixo, você acaba não lucrando tanto, né? Agora, quando você agrega valor, então quando você, ao invés de vender o parafuso, você ensina como fazer a instalação correta de uma prateleira, você está vendendo ali o valor do seu negócio. Você está colocando. Você não tá vendendo só o parafuso, exatamente. Né? Você tá agregando na vida daquela pessoa. Então ela te segue porque você ajuda ela. Sim, com certeza. E aí, quando ela precisar de um parafuso, é claro que ela vai comprar na sua mão, porque é você que ela segue, né? Sim. Agora, se você ficar ali só na concorrência, na promoção, compre na minha mão, ela não vai te seguir. Pra que eu vou ficar seguindo uma página que só me dá panfleto? Sabe aqueles panfletos que a gente passa na rua e a pessoa fica dando, e hoje a gente praticamente ignora, às vezes a gente até pega, coloca na bolsa, ou então joga na próxima, né? Por educação. Né? Então, às vezes vai ter gente que vai estar lá seguindo só por educação. Então, assim, a gente tem que procurar esses recursos e aproveitar desses recursos, porque parece, assim, que é uma coisa que as pessoas já entenderam, mas não. Muita gente ainda não faz, muita gente ainda não tomou consciência disso. Então, quem faz consegue sobressair, consegue se destacar e ter um resultado mais efetivo. Além de que a pessoa não vai comprar só uma vez, ela vai estar sempre ali te acompanhando. Você cria um relacionamento de fato. Né? Sim. Aline, eu tenho mais uma perguntinha para te fazer. Eu vou jogar o seu na fogueira um tiquinho, mas antes eu preciso falar do nosso amigo da autoescola do Adriano, né? Se você tá querendo realizar o sonho de tirar sua habilitação, sua carteira de motorista, procura o nosso amigo Adriano, da autoescola do Adriano, tá? Aqui no Dom Bosco, em Betim, mas tem um QR Code aí, tem um link aqui embaixo para você clicar e falar direto com os nossos amigos da autoescola do Adriano no WhatsApp, tá ok? Então procura lá, tem com certeza um preço especial, tem aquele atendimento top de linha que o Adriano aí proporciona para todos os seus clientes, tá ok? A autoescola do Adriano aqui em Betim é parceiraço aqui do podcast Em Frente. Aline, pra gente finalizar, olha só o que eu vou te perguntar. Ai, meu Deus. Ô Aline, as redes sociais é um lugar assim onde assuntos controversos e polêmicas sempre surgem, né? E qual é o posicionamento do cristão diante de assuntos controversos e polêmicos? Por exemplo,
Por exemplo, você quer ver? Eu acho que eu até citei isso no vídeo que nós gravamos falando da música, né, da Aimee, que ela vai falar sobre o dízimo em algum momento, né? E determinadas denominações, a gente sabe, né, que exploram essa área do dízimo como, assim, lobos, né? Devoradores, né? E eu me lembro de um camarada que nem cristão era, que se levantou na rede social e falou assim: cadê os cristãos para bater de frente com esse povo, né? Porque vocês não têm a Bíblia, ele fala assim, vocês não têm a Bíblia, vocês não têm a lei, vocês não têm os princípios corretos de vocês, por que vocês não se levantam contra esses camaradas? Entendeu? Então, assim, pensando nisso, o cristão, ele tem que se expor, ele tem que se posicionar toda vez que algum assunto controverso aparecer na rede social? Tá, dando minha opinião pessoal. Sim, com certeza. O que eu acredito? Eu acredito que se você tá apto, se você tem, de fato, contexto de conhecimento, de domínio sobre o assunto, você deve se posicionar. Mas de forma que você se posicione contra um pensamento ou contra uma ideia, não contra uma pessoa específica. Sim. Tem uma pessoa que faz muito isso e eu acho muito legal, o Rodrigo Silva. Ele faz com muito respeito. Então, às vezes, ele contradiz, ele defende a sua visão teológica. Eles, às vezes, até mencionam uma pessoa em específico, falam, olha, aquela pessoa, fulano de tal, não pensa como eu penso, mas com todo respeito eu quero discordar desse assunto, porque a Bíblia ensina que isso. Então, assim, primeiro, eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho de contexto e de domínio do conhecimento. Por quê? A internet, ela é esse lugar livre. Então, assim, às vezes a gente empolga mesmo e quer expressar. Eu já fiz isso, já expressei sobre assuntos que eu não dominava. E aí, quando eu fui conhecer um pouco mais, eu falei assim, nossa, eu falei bobeira. Sim. Não precisava ter passado esse vexame, né? Então, a gente precisa se policiar nesse sentido de saber sobre o que você está falando de fato, dominar o assunto, né? E se posicionar contra a ideia ou contra o pensamento, nunca contra a pessoa. Porque se você começa a levar para o lado pessoal, o que vai acontecer? Você vai criar ali uma intriga, né, com a pessoa. Sim. Você vai começar a levar pro lado pessoal, aí a pessoa vai te responder, ela vai tocar numa ferida sua, vai falar um defeito seu, você vai ficar, indignado, vai querer responder à altura. Guerra, né? Vira guerra, desnecessariamente falando. Então, assim, os nossos ideais, os nossos valores, eu acredito sim que precisam ser expressados e posicionados. Tem gente que gosta de falar um pouco mais, tem gente que gosta de falar um pouco menos. Cada um tem um estilo também, né? Não quer dizer que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou menos conflituosa, a minha natureza é mais pacifista. Sim. Então, assim, eu raramente vou expor uma opinião sobre qualquer assunto, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto mesmo de focar nas coisas boas, em inspiração e tal. Mas tem gente que já tem mais facilidade para expor, que gosta de fato de levantar assuntos, de levantar bandeiras. Eu acho que é necessário, a gente precisa, somos diferentes, Sim. A gente precisa ter essas diferenças, defender isso, até porque senão a gente acaba afetando de novo, né, a liberdade do outro, mas procurar fazer com sabedoria. Até porque, principalmente quando é uma pauta, digamos, cristã, né? Sim. Então, assim, quando você está falando ali sobre uma cultura, sobre uma fé, você tá provocando muita gente. Com certeza. Né? Então, esteja preparado. Então, se você quer fazer isso, também faça, mas esteja preparado para ouvir à mesma altura e receber rebates também à mesma altura. Sim, porque às vezes acha que assim, eu vou postar e criticar, ninguém vai ver. Mas aí vem uma outra pessoa que tem super autoridade ou muito mais audiência que vai ser impactado pelo que você falou e vai colocar uma série de pessoas contra você. Então, esteja preparado para isso também. E aí você viraliza errado, né? Eles falam assim, falem bem ou falem mal, mas engajem aí comigo. Tem gente que gosta, tem gente que não vê isso como um problema. Se a gente tem essa preparação mental, né? Eu acredito que a pessoa, se ela tem essa preparação mental, ela pode de fato fazer. Não é? Agora, se não tem, né? Pra que procurar? Caçar indaga. Essa é uma opinião pessoal também. Quero deixar isso bem claro, né, Renan? Claro, porque claro. De fato, não tem como imputar uma decisão, assim, certa sobre esse assunto. Sim, com certeza, com certeza. Eu gosto sempre de deixar claro, né, que um dos objetivos do nosso podcast é enfrentar os falsos ensinamentos, né? Mas a gente, desde o começo, se propôs a enfrentar os falsos ensinamentos não brigando com os outros, né? Mas apresentando a sã doutrina, né? Apresentando a boa interpretação
aquela que a gente julga pelas escrituras, né? E não por aquilo que eu penso, né? Não por aquilo que eu penso. Claro, a Aline falou agora a opinião dela, né? Mas é sobre um assunto que é a tecnologia, que é as situações que acontecem na rede social. Né? Isso. Mas a gente se propõe aqui no podcast Em Frente a sempre rebater aquilo que a gente vê de errado com as escrituras, né? Por exemplo, a gente gravou, vou citar mais uma vez, você, por favor, vai lá ver esse vídeo, que ele ficou bacana. Ficou muito legal. A respeito da música, que o Evangelho de Fariseus, eu estava tentando lembrar o nome, né? A música chama Evangelho de Fariseus, da Aimee, é uma música que gerou, né? Pessoas... Opiniões controversas. Exato, né? Exato. Pessoas se sentiram ofendidas pela música, mas quando você vai pesquisar, né, quem é a pessoa, né, ela é uma cristã, ela é uma crente, ela faz parte de uma igreja, então a denúncia dela é válida, né? Precisa ser considerada. Precisa ser considerada, exatamente. E lembrando, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades. Exatamente. E aí, às vezes, a gente pega uma pessoa e quer crucificar, né? Sim. Por causa de um comportamento ou de uma atitude que ela expressou ali por um pequeno trecho da vida dela, um vídeo de 1 minuto às vezes. Sim. E aí a gente ignora todo o histórico da pessoa, ignora todo um contexto que a gente às vezes desconhece, né? Então, realmente é um campo que a gente precisa usar com sabedoria. Muito bem, minha amiga. Que prazer ter essa conversa aqui com você, né? Prazer foi meu, obrigada. Foi muito enriquecedora e eu gostaria que você, né, apesar de muitos conselhos que já rolou aqui, mas que você desse um conselho, né, aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando sobre o assunto que nós tratamos aqui, as redes sociais, a internet, como usar com sabedoria. Fique à vontade. Bom, meu conselho, Renan, vai para as pessoas que têm vontade de falar sobre algum assunto, defender alguma causa, se posicionar sobre algo nas redes sociais e que às vezes não tem coragem, porque às vezes passa na cabeça dela, será que eu sou boa o suficiente para falar disso? Será que as pessoas vão me dar ouvido? Será que eu não estou sendo arrogante? Será que isso não é uma vaidade minha? Às vezes é algo que Deus pode ter colocado no seu coração para que você fale. Né? E por mais que tenha outras pessoas que também falem sobre o mesmo assunto, existe em nós uma certa autenticidade que, se você descobrir o caminho, se você encontrar o seu jeito de fazer e de falar, vai impactar pessoas que não seriam impactadas por outras pessoas, principalmente se tratando do evangelho. Às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar, às vezes, um versículo, uma palavra de motivação, às vezes nos stories, uma mensagem de Deus para a vida edificante, para a vida de alguém, compartilhar um testemunho. Não se envergonhe nem se intimide diante da necessidade de aprovação dos outros. Faça o que está no seu coração, porque a gente sempre tem uma forma de impactar alguém. E essa é uma ferramenta que o Senhor tem usado para edificar pessoas. A gente viu testemunhos aqui. Existem pessoas que já nos testemunharam, que tiveram a vida transformada através do podcast também. Comentei antes da gente começar com o Renan. Então, não deixe que algo deixe de ser feito, né, por causa da vergonha, por causa da timidez ou por causa da opinião dos outros. Se é algo que está no seu coração, eu quero te encorajar hoje a usar as ferramentas que nós temos hoje, gratuitas e tecnológicas, para que você fale ou do seu negócio, ou da sua família, ou da sua fé. Use de forma que ela vai edificar a vida de alguém. Maravilha, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. Olha só, nós temos lançado alguns conteúdos lá no Instagram, né? Algumas dicas lá, se você quer ver algum testemunho, né? Nós temos colocado algumas dicas lá, dá uma passadinha no Instagram do Em Frente, podcast Em Frente, segue a gente lá. A gente pode dar uma dica, fazer um pedido também? Pode, pessoal fica à vontade. Que tem sido impactado pelo podcast, contar para nós qual foi o episódio que mais marcou a vida dele e marcar a gente lá. Por favor. Façam isso pra gente ter esse retorno de vocês também. Com certeza, vai ser bacana demais, tá? Mais uma vez, frisar os nossos amigos apoiadores, Fixar Parafusos, Autoescola do Adriano e também os nossos amigos da Brigada Betim. Pode entrar em contato com qualquer um deles aí na descrição ou no QR Code, fica à vontade. E muito obrigado pela sua companhia aqui. Dá o like, compartilha, comenta o que você achou, o que você quer contribuir conosco aqui também. Nós estaremos fazendo o maior esforço aí para estar te respondendo nos comentários. Deus abençoe sempre em frente, meus amigos. Até mais.